você pega as dores da hotelaria. O check-in não é uma dor, né? Você tem que ir lá pegar uma fila, dar seu documento, dar seu cartão, tudo isso é uma dor. Agora, eu me arrisco a dizer que em 5 anos não vai existir check-in como a gente faz hoje em nenhum hotel. Agora, imagina um hotel que quer insistir que eu vou continuar fazendo check-in, que é assim que o cliente gosta. O cliente não gosta dessa experiência. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando agora mais um episódio do Rocket Lab. Eu sou o Pedro Paulo, cofundador da Boomer e host do Rocket Lab. E hoje a gente tem um enorme prazer de poder receber aqui com a gente o Gustavo Filgueiras, ele que é uma figura icônica no que tange, né, ao mercado de hotelaria, sendo o CEO do Hotel Emiliano e também, né, o founder do Verso. Eu acho que esse papo aqui ele vai ser recheado de luxo, tecnologia, personalização. Então, Gustavão, cara, seja muito bem-vindo ao podcast. A gente está muito feliz de você ter recebido o convite, tá? Bom, muito obrigado, Pedro. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa, boa. Gustavo, cara, para a gente começar, como de praxe aqui no nosso episódio, obviamente, a gente faz aqui o dever de casa, né? Então, eu conheço um pouco da sua trajetória, mas, enfim, né? Eu acho que é super válido você trazer aqui para os ouvintes também um pouco de quem que é o Gustavo, um pouco ali da trajetória, né? De uma forma mais resumida, para que, de fato, a gente consiga dar uma visão da dimensão da onde a gente vai entrar dentro desse papo aqui, tá? Pô, legal, um prazer. Bom, eu sou formado em arquitetura, né? Meu pai trabalhava com construção civil e eu me formei arquiteto e logo terminei alguns projetos trabalhando na incorporadora que ele tinha e logo depois eu me imergi na operação trabalho na construção do Emiliano, né? Isso começou em 96 e que eu comecei a trabalhar com ele e claro que eu até brinco que eu sou um hoteleiro por consequência, né? Porque eu aprendi hotelaria construindo um hotel. E depois eu procuro me atualizar, então, logo depois de me formar arquiteto, eu fiz um SEAG, né, fiz uma pós ali na GV aqui de São Paulo, acho que foi um momento que eu aprendi muito sobre administração e minha percepção que projetos, você aprende muitos aspectos técnicos e principalmente projeto, né? E depois, a cada 2, 3 anos, eu faço um programa executivo, nos últimos muitos anos, focando em alguma coisa que eu queira melhorar. Então, eu fiz programas voltados em Stanford a empresas de crescimento, fiz programas relacionados à gestão de pessoas, fiz programas relacionados a finanças para executivos não financeiros, fiz programas a convite do governo italiano na Itália, um programa de comércio exterior. Então, volta e meia, a gente está sempre, acho que não pode ficar parado, né? Então, acho um pouco desse contexto. E hoje toco, né? Estamos aí com essa nova empreitada que é o Verso, que é um produto que vai ter uma história muito bonita aí pela frente e dando continuidade ao mesmo tempo no Emiliano também, que é um produto que mudou a referência do que foi hotelaria de luxo, do que é hotelaria de luxo hoje no Brasil e também tem novas frentes hoje sendo desenvolvidas, novos produtos, novos hotéis. Então tem bastante coisa acontecendo. Perfeito, perfeito. Cara, o Verso eu vou segurar ele um pouco, eu acho que, eu quero trazer em seguida, né, uma parte onde eu quero entender mais na vírgula, mas, cara, eu acho que muito do que o Verso, ele vem sendo construído é com base no legado que vocês construíram no Emiliano, né, e assim, um hotel que é referência hoje nacional e acredito eu internacional também em hotelaria de luxo, né, e que vem aí se perpetuando há muito tempo, né, e, cara, assim, quando hoje você capitaneando essa vertical, né, como CEO da companhia, cara, como que você vê, né, ali, como que você equilibra, basicamente, a necessidade de inovação com essa manutenção da identidade da marca do Emiliano, né, que é um hotel que tem ali um apelo muito atrelado ao luxo, mas como que você traz isso também para manter essa marca forte como ela é hoje? O ciclo da hotelaria é muito longo, né? No hotel, tem vários casos de hotéis. Tem um amigo meu na Suíça que o hotel é da família dele há 240 anos, né? Caraca. Então a hotelaria, sendo bem cuidada, ela tem, o próprio Copacabana Palace tem 100 anos, né? Então a gente tem essa questão de saber, acho que surfar os diferentes ciclos e essa evolução. Uma lógica que eu tenho é que para você se manter inovado, você tem que estar em constante mudança, né?
Então, a todo momento, a gente tem uma cultura de detalhe, de questionar o problema, de tratar pequenos problemas como problemas, e a gente já entende que isso evita grandes problemas, mas eu acho que colocando isso no aspecto de inovação, você tem que ter referência, e ao mesmo tempo você tem que estar, de certa forma, criticando o processo, inclusive o que você fez direito, né? E a partir daí você está sempre mudando e melhorando, e se você está melhorando e mudando, vamos dizer, alinhado com as tendências, acho que naturalmente você inova e se mantém atual, né? Boa, boa, boa. E aí, assim, hoje vocês estão com quantos hotéis, Emiliano? Nós temos 2 Emilianos em operação, São Paulo e Rio. Boa, boa. E assim, Temos quando a gente olha para essa operação... Oi? Não, desculpa, pode Imagina. Quando a gente olha para dentro da operação do Emiliano, isso, acredito eu que o Verso ele vem como ali um filho do Emiliano, né? Onde de fato ali trazendo muito mais tecnologia e inovação, sem deixar perder, né, esse conceito de luxo, essa proposta de luxo que o grupo tem, né? E aí, quando a gente olha sobre esse espectro, cara, de onde que surgiu a proposta do Verso, né? O que é o Verso no final do dia, assim? Qual que é a proposta real dele hoje para o mercado? Então, o Verso ele surgiu de uma questão de uma mudança eu acho que tudo é uma mudança de comportamento e uma mudança também do que está acontecendo com o mundo e com a economia, né? O Verso, apesar de ter dado vida para ele, vamos dizer assim, a gente assinou o primeiro projeto em 2021, que é quando a gente considera que nasceu o Verso, mas é uma ideia de 2011, na verdade. E qual era o contexto, né? Então a gente fala mudanças tecnológicas. Em 2007, 2008 surgiu o iPhone, foi quando a telefonia deixou de ser um telefone celular e virou o smartphone. Então quando a gente pega em 2011, quando eu tive a idade da ideia do Verso, era um momento onde os aplicativos estavam em alta. O segundo ponto foi que 2008, até coincidentemente foi o ano que eu comecei a ficar à frente da operação do hotel, que eu me tornei Managing Director do Emiliano São Paulo. E a gente... Foi um ano muito equacionado de custos, né? Acho que teve uma mudança muito forte que eu fiz em 2007, que foi quando a gente mudou, desde lá, essa chave de uma gestão por meio de uma cultura, como é que você empodera a atitude dos seus colaboradores, da sua equipe, como é que você traz eles no momento certo, na frente do cliente, como é que eles vão ter a atitude correta, e é muito com base na cultura de serviço que a gente tem, e esse grande movimento aconteceu em 2007. E em 2008 foi um ano muito equacionado de custos, né? Quando o Emiliano inaugurou em 2001, e foi um momento onde muita gente, ou o mercado falava que não cabia um hotel desse na cidade de São Paulo, né? Todo mundo falava, esse cara é louco, falando do meu pai, de que algodão egípcio não cabia em São Paulo, que Ele já nasce no conceito para ser um hotel de luxo. Já o Emiliano, o que ele tem hoje, os pilares são muito próximos ao que era em 2001. Já tinha washlets em todos aqueles washlets japoneses nas bacias, geladeira de gaveta, algodão egípcio, a cama. Então todos os contextos foram muito distantes do que era o mercado e mudou. E a gente fala que ocorreu a quebra do paradigma da hotelaria tradicional de luxo no Brasil, porque todo mundo falava que não existia mercado para isso, que não daria certo, e foi justamente o contrário. Tinha muita demanda reprimida para isso, e bombou, né? Então a gente descolou do mercado, e depois surgiu, e a gente foi o primeiro hotel de luxo do Brasil, verdadeiramente de luxo, e depois disso vieram os demais concorrentes e correndo atrás um pouco desse aspecto, né? Mas voltando em 2008, foi um período onde quando a gente inaugurou o Emiliano, o produto era um produto, até fazendo um paralelo à casa de pessoas, nossos clientes, pessoas eventualmente muito ricas. Os hotéis eram muito melhores do que a casa das pessoas muito ricas. Então, o que impressionava? Muito produto, claro que o serviço, mas operacionalmente o custo operacional era muito baixo. A gente vinha do Minerce de Brasil, mão de obra barata, etc. E 2008 foi aquele momento que o Brasil investment grade, né? Então se tornando investment grade, um crescimento da economia pujante, grandes eventos à frente, Copa, Olimpíadas, e foi aquele momento onde 2008, os custos muito equacionados, então um momento de crescimento de receitas com custos bons, e 2 anos e meio depois, 2011, vem primeiro as suas receitas e depois vem os custos atrás crescendo, principalmente custos de pessoas, chegou a aumentar em 2 anos e meio praticamente 100%. Então foi quando o momento que eu olhei para a operação e falei, poxa, esses custos eles não eram tão significativos e se tornaram custos estruturais significativos. E nesse momento eu falei, poxa, como é que eu crio
um hotel de luxo. Falei, poxa, já não é mais tão caro fazer um hotel como era em 2001, porque em 2001 a gente era o único fazendo um hotel com produtos totalmente fora de uma lógica hoteleira. E 2011 o mercado inteiro de luxo tinha copiado, começado a usar o que a gente usava. Então minha análise foi, não custa mais tão caro proporcionalmente fazer um quarto de Emiliano como a gente fez em 2001, e hoje os custos operacionais são custos que estão relevantes. Daí me veio, dado o smartphone, eu falei, pô, como é que eu faço um hotel de luxo sem serviço, entre aspas, mas no fundo interfaceado por meio de tecnologia? E com as plataformas, a gente criou essa identidade, não tinha o nome de Verso ainda, era um outro nome conceitual, e a gente acabou estruturando, quase fechando um primeiro hotel, mas as tecnologias ainda não estavam prontas, elas eram burras, acho que o próprio comportamento das pessoas, tudo era um pouco ainda, era plataforma, mas tinha muito processo manual. E a Isso gente era 2011? 2011. E a gente parou com a ideia. E daí, em 2019, olhando o comportamento das pessoas, né, eu acho que muito a disrupção acontece quando as pessoas mudam seus comportamentos. Não é a ideia que muda, que gera disrupção. A disrupção acontece quando uma ideia muda o comportamento das pessoas de forma que a ideia anterior ou antiga, elas param de fazer sentido. E essa foi um pouco a percepção que eu tive em 2019, que foi um momento onde em 2011, o aplicativo você poderia agendar um carro, que alguém ia pegar, ia ligar para o motorista do hotel, que ia ter o carro na frente te esperando, ia te confirmar no seu aplicativo. E hoje você tem um Uber, né? Então hoje existem comportamentos que estão consolidados na nossa vida. Então como é que você compra uma passagem aérea, as lógicas de pagamento, como é que você pega um Uber, como é que você pede um iFood, como é que você, dentro desses contextos de coisas que já estão enraizadas no nosso dia a dia, eu falei, putz, está na hora de dar a vida ao Verso. Então, isso foi bem final de 19, começo de 2020, daí foi quando a gente criou a marca, onde a gente começou mesmo ao longo da pandemia conversando sobre os primeiros projetos e assinamos 2 projetos em 2021. E aí foi aí que começou a história do Verso. E essa foi a provocação, né? Como é que a gente cria uma hotelaria de luxo, com um quarto muito próximo ao quarto do que é o Emiliano, mesmas lógicas, porém, ele interfaceado por meio de tecnologia, com uma operação, com custos operacionais dezenas de vezes, não sei se dezenas de vezes, mas muitas vezes menor do que uma hotelaria tradicional padrão de luxo. E essa foi um pouco a provocação e um pouco essa história, né? E agora estamos aí, agora em breve, comecinho do ano, a gente inaugura o primeiro Verso aqui em São Paulo. Boa, cara. Quando você fala da história do Verso, né? Eu acho que uma dúvida e até essa quebra de paradigma que você fala, né? Que, cara, eu vejo uma balança entre a hiperpersonalização de um hotel de luxo e do outro lado, né? Você tem a tecnologia. Muitas das pessoas que consomem, isso obviamente é uma especulação, né? Que consomem hotéis de luxo, eu acho que um grande ponto que faz com que elas queiram se hospedar nesses hotéis é, de fato, o serviço, né? Cara, assim, pô, você ter uma hiperpersonalização no serviço, assim, o hipercuidado. E quando a gente traz o Verso, né? Que aí é um ponto que eu quero entender com você, né? A gente está falando que, cara, beleza, a gente não vai olhar tanto para o serviço assim como é no Hotel Emiliano, e a gente vai fazer um trade-off disso com tecnologia. Cara, você não vê isso de alguma forma sendo alguma barreira ou, pô, isso gera alguma objeção? Como que vocês quebram essa percepção de fazer esse trade-off? Como que é a visão de vocês disso? A lógica, eu acho que a gente tem muitos exemplos de quanto isso está mudando. Eu acho que existe um mundo, sim, de um hotel tradicional, intenso em pessoas, como o Emiliano, que até ele, como é hoje, então esse modelo de hotelaria ainda tem uma vida longa para um público onde as suas necessidades são atendidas por meio de pessoas e com esses valores. E muito dessa hotelaria, que cada vez se torna, como mesmo você falou, mais ultra experimentais, ultra customizadas, elas vão evoluir muito num contexto de uma hotelaria de lazer. Então, experiências maravilhosas, de produtos extremamente exclusivos. Então, esses são aspectos onde a hotelaria de lazer vai abraçar essa lógica. E, por outro lado, a gente vê que na hotelaria de negócios, né, então, para as pessoas de trabalho, e o Verso resgata um pouco isso, e também por uma questão de geracional, de idade, de valores, de percepção de produto, a gente vê onde a eficiência, em certos momentos, ela tem sua relevância muito grande.
Quando a gente começou a pensar o Verso, e quando a gente começou com a parte de tecnologia, as pessoas tinham um impulso, tipo, vamos pegar um hotel tradicional e vamos digitalizar como é que você faz um check-in. Então você vai no chatbot, conversa com o chatbot, daí vai perguntar o quarto. Falei, pô, hoje já existem lógicas, assim como você compra plataforma, você compra uma passagem aérea, você põe dia, hora, quarto, pum, já tem lá, você não precisa conversar com ninguém. Então, no fundo, a gente não digitalizou um processo hoteleiro, a gente pegou comportamentos consolidados em outros setores, ou setores de turismo, ou outros setores de dia a dia, e aplicou isso numa hotelaria. Então, qual que é a resposta? Talvez seja muito vinculado qual que é a eficiência e o ganho que você tem versus custo, né? Então, você fala, pô, você está vindo trabalhar, você quer um quarto maravilhoso, uma experiência de dormir maravilhosa, e, putz, e tudo bem, você vai continuar tendo os produtos como Emiliano, onde os preços vão ser 3 vezes mais, possivelmente, do que o Verso. Você fala, poxa, mas eu estou indo trabalhar, vou ter uma reunião, eu vou ficar num quarto muito próximo, algodão egípcio, a mesma cama, qualidade extremamente personalizado, mas ele é muito mais autônomo. A gente não deixa, e é importante assim, a gente não deixa de lado o lado humano. Então a gente tem um host que te recebe, que fala, que sabe quem é você, fala com você, a gente customiza. Porque o que a gente faz bem no Emiliano e a gente está trazendo isso para o Verso? A gente sabe muito bem como lidar com a informação do cliente. Isso a gente aprendeu, como que lida com a informação do cliente, como é que a gente aprende isso e como é que a gente faz alguma coisa com isso. Como é que você antecipa ou surpreende o cliente por meio desses dados. E esse é um dos principais elementos que a gente digitalizou no Verso. Então esses são valores que não se perdem, mas de fato é uma experiência mais autônoma, né? Então, pegando a analogia, talvez você colocou assim, quem gosta, tudo bem, vamos lá, tem que fazer o check-in no avião, é muito mais legal ir lá passar no balcão e falar com o atendente. Ninguém faz isso mais. Você tem o seu QR Code, você não quer falar com ninguém. Você quer entrar no avião o mais rápido possível. E essas são lógicas que no Verso ele traz também. Então, o seu check-in é facial, você simples check-in facial, o seu acesso é facial. Então, você cumpre com as obrigações legais, que são mínimas um dia antes, né, da sua chegada, ou até um dia antes da sua chegada, e você simplesmente passa no controle de acesso facial, você está dentro do prédio. Claro, tem uma pessoa que te responde, está ali que te recebe, ele está ali para criar relacionamento, está ali para conversar, para tirar alguma dúvida, mas ele não está ali para carregar a tua mala, ele não está ali para fazer o seu check-in, você já chegou com isso pronto, porque o processo é muito eficiente. Então você desfruta essa hotelaria de outra forma, e a gente entende muito que o lado humano está ali para criar relacionamento, e a tecnologia está ali para te empoderar em como criar relacionamento. Boa, boa. Cara, quando a gente fala de tecnologia, a gente vê ela rompendo vários mercados, remodelando ali vários mercados que, propriamente dito, estavam ali mais engessados. E uma analogia muito legal que eu vi esses tempos para trás é que o impacto, por exemplo, da IA hoje no mundo, né? Ela vai ser muito maior do que o impacto que a internet teve no mundo, né? Quando, de fato, a gente teve a descoberta da internet. Até porque, assim, no espectro aí vamos pôr aí, de 2, 3 anos atrás, não se falavam de IA, né? E hoje a gente, como fala hoje, e hoje, assim, todos os negócios tá levando muito consigo essa tecnologia. Um exemplo, até dentro de casa mesmo, hoje a Boomer, né, basicamente, ela é responsável por fazer estruturas de mídia de performance de grandes contas, né, enfim, de vários segmentos diferentes. E quando a gente fala de digitalizar uma operação, seja ela e-commerce, seja ela uma captação de leads, seja ela ali, de fato, até reservas mesmo, né, no caso aí do Verso, a gente vê que a grande vantagem é que a gente trabalha com uma hipersegmentação. A tecnologia, ela nos permite isso. Hoje eu consigo ter acesso ali, obviamente, respeitando vários critérios de LGPD, mas eu consigo saber pessoas que são viajantes internacionais frequentes, por exemplo, dentro do Instagram. Eu consigo saber as pessoas que são viajantes nacionais frequentes. Então, isso já me dá um cheiro de fato de como que eu consigo trazer um produto ou um serviço para essas pessoas, né? E aí, quando a gente traz a tecnologia, que eu vejo isso sendo muito atrelado à estrutura do Verso hoje, olhar, né, esse critério de tecnologia muito mais no viés de, pô, beleza, eu sabendo, eu entendendo, eu facilitando a vida do meu cliente. O que isso vai me acarretar ali, de fato, numa experiência no final do dia, né? Será que vamos supor, como o Pedro Paulo, cara, quando eu vou para São Paulo, é uma
é uma viagem a trabalho, assim, eu fico muito pouco tempo dentro dentro do hotel, né? Então, será que para mim o Verso não encaixaria bem, né? Visto que, eu preciso de um conforto na hora de dormir, ter um lugar legal, bem localizado, mas não necessariamente eu preciso de uma experiência hoteleira, né? Assim, até porque eu fico muito pouco tempo dentro dessas acomodações, né? E aí, quando a gente olha ali para dentro, entrando um pouco nessa seara, né, de tecnologia, como que você vê, né, quais são ali os maiores desafios que vocês enfrentaram, né, ao desenvolver o Verso, quando a gente olha sobre esse viés de tecnologia? Putz, acho que tem dois mundos, talvez pegando um pouquinho do que você colocou, né, até dessas mudanças hoje do mundo, né, em relação à inteligência artificial. Um ponto que eu acredito muito, eu vi essa teoria, que a gente tem sido considerada a geração T, né? A geração da transformação, que vão ser as únicas gerações que experimentaram o pré e o pós inteligência artificial, né? Porque toda a nossa forma de trabalhar, eu acho que ela vai ser diferente e a gente vai ser as pessoas do mundo que vão ter vivenciado o mundo antes disso e o mundo depois disso. De fato, eu acredito que as mudanças vão ser muito radicais, né? E a gente está também na era dos dados, né? Então, claro que já existe hoje, a todo momento, dados nossos estão sendo coletados a todo momento. Isso é uma questão rica, né? Porque o que a gente faz com esses dados, né? Até eu tenho um exemplo em relação à saúde, né? Você vai treinar, põe um monitor de coração. Quantos mais dados você tiver seu, hoje não diz tanto, mas no futuro você vai conseguir olhar para trás e falar, poxa, você tem chance disso, chance daquilo. Vão ter muitos recursos futuros que, baseado nos seus dados históricos, eles vão ter muito valor. Então, até existem pessoas que falam, captem o máximo de dados que vocês puderem, principalmente em relação a você e sua saúde, né? Mas na hotelaria, como é que eu vejo esse contexto da inteligência artificial? A gente entende que, assim, e no fundo, assim, ninguém... Claro, é legal ver o robô simpático e tal, e acho que vão ter seu papel no futuro, mas no fundo o ser humano quer interagir com pessoas, né? A gente viu isso na pandemia, o quanto fez falta e quantas pessoas foram impactadas por isso. E a gente entende que assim, nessa área de dados, quantos mais dados de qualidade a gente coletar, né? E a gente aprender, como é que a gente aprende nosso cliente? O que a gente faz no Emiliano com meio dos nossos mordomos, que a gente brinca que são nossos pequenos espiões que vão lá no quarto, o que ele gosta, que lá na cama ele dorme, o que eles fazem. E é um pouco dessa cultura que a gente digitalizou no Verso. Mas a gente aprende sobre você e cria experiências, assim, principalmente em relação à antecipação. E no Verso a gente tem uma oportunidade de captar dados, seja por meio de automação, seja por meio das pessoas que você vai interfacear, seja por meio dos dados que você fornece, inclusive cruzando dados e aí nesses big datas com pessoas com comportamentos similares. E o output disso é como é que a gente cria, principalmente experiências ou ultra personalizações, ou a gente fala, poxa, a gente surpreender com pequenas atitudes inesperadas, né? Você surpreende as pessoas com o inesperado. O que ela vai querer, o que poderia fazer, você lembrou de certos elementos, certas coisas em certos contextos, e as pessoas se sentem cuidadas. Então a gente vê muito isso, que a tecnologia ela vai ter um papel fundamental em empoderar a nossa equipe, ou também os pontos que são autônomos, em criar relacionamento e antecipar aspectos que vão te agradar. Um dos pontos que a gente tem é toda a parte de automação do quarto, que cruza movimento, cruza as suas preferências e cruza contextos do dia, noite, madrugada, como é que esse quarto age em relação à temperatura, iluminação, áudio e vídeo. Então tem muitos elementos que acho que vão ser bem interessantes. A gente fala, poxa, a gente quer que esse quarto funcione pelo seu comportamento. Você entra no ambiente, está agradável a luz, está agradável o ar-condicionado, você não vai lembrar de mexer no interruptor, você não vai lembrar de mexer no ar-condicionado. E quando você sai desse ambiente, ele entende que alguém sabe, se você saiu, não está mais no uso desse ambiente, ele também desliga e volta no comportamento de economia, no comportamento de eficiência. Então tem eficiência, muita eficiência, eu acho, no aspecto de como lidar com o cliente, e ele também gera muita eficiência nos aspectos de custo e nos aspectos operacionais também, né? Boa. Nesse cenário, Gustavo, você consegue enxergar se o mercado de hotelaria tradicional ele vai morrer? Do tipo que hoje, quando a gente traz, né, todo esse discurso que a gente vem conversando aqui, a gente está vendo que cada vez mais esses empreendimentos eles se tornam mais tecnológicos, eles se tornam mais autônomos, eles se tornam mais ali personalizados, não tendo, cada vez menos, né, a gente tendo a necessidade
de pessoas, por mais que eu concorde em número, gênero e grau, que pessoas interagem com pessoas, né, e não com máquinas. Mas quando a gente olha, né, a hotelaria tradicional mesmo, isso pode fugir um pouco do que ele se propõe, onde é de fato tentar trazer contatos mais próximos humanos e não tão menos tecnologia, né, mas utilizar a tecnologia no que de fato faça sentido. Como que você vê, cara, assim, esse futuro da hotelaria versus o que o mercado tradicional hoteleiro ele prega ali em questão de todos esses pontos que a gente vem trazendo? Eu acho que todo mundo que não se renovar ou não se manter contemporâneo, né, que se manter atual, eu acho que tem grande chance de morrer, né? Mas a hotelaria, ela é muito pulverizada, né? Então são milhares de hotéis, são donos diferentes. Então tudo acontece de uma forma lenta. Agora, quando você analisa as dores, né? Daí você faz um paralelo com a aviação, que acaba sendo mais rápido, que são poucos players grandes. Então, algumas tendências acabam acontecendo mais rápido, é mais fácil implementar. Você pega 3 grandes players de aviação nacional, e quantas marcas hoteleiras, quantas operações hoteleiras tem no Brasil? Então, falar de milhares para 3, né? Mas nesse contexto, o que eu vejo? Você pega as dores da hotelaria. O check-in é uma dor. Né? Você tem que ir lá, pegar uma fila, dar seu documento, dar seu cartão. Tudo isso é uma dor. Agora, eu me arrisco a dizer que em 5 anos não vai existir check-in como a gente faz hoje em nenhum hotel. Agora, imagina um hotel que quer insistir que eu vou continuar fazendo check-in, que é assim que o cliente gosta. O cliente não gosta dessa experiência, ele não gostaria, preferia muito mais alguém te receber, te dar boas-vindas, como acontece para alguns clientes indianos. Seja bem-vindo, tá, vai para o quarto direto, como acontece em alguns resorts, esse express check-in. Então, tudo vai mudando. Na hotelaria, eu acho que não vai ser tão rápido, justamente por ser uma base muito grande. E hoje na hotelaria existem soluções que grandes empresas de tecnologia criam, e aos poucos vão reverberando, então ela vai mudando. E são pontos que vai mudar a forma de se vender um hotel, a forma de se divulgar um hotel, a forma de todo esse... E são coisas que estão em mudança, não são tão rápidas, mas quem não se atualizar, eu acho que justamente vai sofrer com isso. Boa, boa. Eu acho que sim, cara, capitaneando uma estrutura como essa, né, não só do Verso, mas do Emiliano, basicamente eu vejo que hoje um papel do CEO, né, no meu ponto de vista, eu brinco até aqui dentro de casa mesmo, né, que, cara, CEO é da porta para fora e, cara, CEO, os outros C-levels é da porta para dentro, né, então, basicamente, o olhar de um CEO, no meu ponto de vista, ele tem que estar pelo menos ali 3 a 5 anos para frente, né, e não olhando mais o que está acontecendo hoje. Quando a gente fala isso, cara, a gente fala muito de tendência, né, então, enxergar quais são as próximas tendências para encaixar muito no que você falou, né? Para que você não perca o timing ou que, você não acompanhe essas tendências e seu negócio passa a ficar obsoleto, ultrapassado, enfim, você perder o seu valor, né? Ali no que tange a sua operação. E aí, quando a gente fala desse universo, né, de liderança e tal, quando eu olho para dentro do grupo como um todo, né? Hoje o Verso está dentro do grupo Emiliano. Ele faz parte do grupo, ele já é uma composição societária totalmente independente, mas ele tem um espelhamento de sócios. Então, as participações societárias de Emiliano e Verso são praticamente as mesmas, pequenas diferenças. E o Verso entraram 2, 3 pequenos sócios nessa operação, pessoas que agregam com a gente. Perfeito. Mas ele posso dizer que é do mesmo grupo, a mesma composição societária, mas um não está abaixo do outro. São operações que a gente entende que vão ter vidas distintas e personalidades distintas. São 2 filhos de um mesmo pai, vamos dizer assim. Boa. Próprias suas personalidades diferentes. Né? Boa. Mas que a educação e valores sejam os mesmos. E aí, quando a gente olha essa estrutura, Gustavo, basicamente, né, quando eu falo muito de tendência aqui, tendência, obviamente, você não consegue saber como que vai ser o trajeto até chegar naquilo que, enfim, é a tendência do mercado, e muitas das vezes acontecem percalços, principalmente quando a gente fala de um mercado hoteleiro, onde, a gente viu agora, né? Eu acho que, enfim, até fica à vontade para falar se teve outra crise tão grande quanto a que a gente teve agora da pandemia, né? Onde, cara, tudo fechado. Eu acho que, enfim, tanto o mercado de shopping, eu venho, antes da Boomer, eu sou do mercado de shopping, a pandemia ela afetou bastante, e a gente viu também o mercado hoteleiro sendo bastante afetado, né? E em situações como essa, né, Gustavo, como que é ali, cara, capitanear uma estrutura como o Grupo Emiliano e ter uma gestão de crises para esses tipos de situação, né? Como que vocês olham essa atmosfera como um todo?
Putz, você até se perguntando de crise. Acho que eu tive algumas crises, pontos, coisas pontuais. Mas acho que a pandemia foi uma situação, acho, mundialmente muito difícil para a hotelaria, de tensão, de nervosismo. Tivemos também uma crise muito grande, foi o falecimento do meu pai no acidente aéreo ali junto com o ministro Teori, onde também foi um momento muito desafiador de como lidar com isso, né? Mas a gente, em relação à crise, como lidar, né? Não sei se é esse o ponto para a gente abordar, né? Eu acho que você tem um aspecto muito forte de você. Acho que você tem que ter parceiros certos nessas horas, as pessoas que são específicas, com experiência nesse assunto, né? Então, acho que a gente também foi um momento de separar as emoções. Então, decisões muito difíceis foram tomadas e são tomadas nesses momentos, e o lado emocional você realmente precisa separar isso e a todo momento tá dentre as opções, as decisões que você vai tomar, você olhar um pouco esse futuro, qual que é o reflexo disso no futuro, né? Na pandemia a gente foi muito rígido, né? Então a gente viu que, por mais que no momento falavam que ia ser uma coisa temporária, que ia fechar por pouco tempo, a gente entendeu que não seria. Então a gente amadureceu muito essa decisão, ouvindo pessoas, como eu disse, pessoas certas para cada dos aspectos. E a pandemia começou a fechar ali em abril, né? Começo de abril, final, meio de março. E eu lembro que no dia 23 de março a gente teve uma reunião onde a gente discutiu justamente esse futuro, onde a gente tomou as decisões que a gente ia fazer, onde a gente planejou o que fazer. Isso foi no dia 23 de março. No dia 31 de março, a gente já tinha fechado o Hotel do Rio. Infelizmente, tivemos que desligar mais de 50% do nosso quadro de pessoas, eram 430 pessoas. Afastamos mais 70% das pessoas que ficaram. Então foram momentos muito difíceis, né? Optamos em manter o Hotel de São Paulo aberto por certas razões, optamos em fechar o Hotel do Rio por 5 meses, e foi um período de muita incerteza, né? Então acho que foram decisões duras, foram decisões... E você tem que entender onde está o problema e como resolver o problema. E é um momento que também não dá para você querer satisfazer todo mundo, né? Acho que isso todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir, assim como no acidente que houve em 2017, também no contexto do meu pai, você tem que falar o que simplesmente publicamente, falar o que o que precisa ser dito, né? Você tem que tomar cuidado para não falar demais também, que eu acho que o mundo, então um pouco esse aspecto, falar o essencial, acho que se aconselhar com as pessoas certas. Sempre tem pessoas, acho que mais generalistas, e para esses casos, em questões de crises muito sérias, acho que tem que ter pessoas que têm vivência com isso, sabe que nem sempre as lógicas gerais são lógicas para esse tipo de situação. E acho que talvez sejam esses os principais aprendizados. E ter resiliência, né? Porque são momentos muito de solidão, ali, onde você se isola, imagino, você vê um contexto onde todos os elementos parecem estar contra tudo que você está vivenciando, e é um momento de resiliência, de se manter equilibrado, né? E eu sou ciclista, adoro pedalar. E na pandemia eu dividi a agenda um pouco de São Paulo no interior e acabava saindo para pedalar, onde eu refletia muito, pensava muito. Quase uma meditação. Trazia o meu equilíbrio emocional, acho que de volta para um pouco desse contexto, né? Exato, cara, exato. Assim, eu acho que quando a gente fala tem um conceito até bastante interessante, né? A diferença entre resiliência e antifragilidade. Que basicamente quando a resiliência é você estar apto a estar disposto ali, né, a conseguir conduzir várias situações ali diferentes, mas que basicamente por conceito de resiliência você não sai da sua forma normal, né? Pô, você consegue resolver várias coisas, mas mantendo. Quando a gente fala de antifragilidade, você cresce na dificuldade, né? Então, você não só consegue se adaptar em várias situações e decisões diferentes, mas você cresce com cada uma delas, né? E eu acho que a antifragilidade, ela traz muito o conceito do que é ser líder, né? Eu acho que sim, cara, eu concordo com você que decisões não agradam todo mundo e faz parte do negócio, assim, quando a gente fala principalmente no mercado de business, né, cara, empresas não são ONGs, né, então, elas precisam visar lucro, elas precisam visar receita, e que decisões precisam ser tomadas, e muitas dessas decisões, elas não vão, famoso, não tem como agradar gregos e troianos, né, então, basicamente, eu acho que esse é um papel do líder, né, e aí quando a gente entra nessa atmosfera de liderança, eu acho que,
você tem bastante autoridade para falar, enfim, eu não sei nem enumerar quantos cursos em Stanford ou outros você fez, né? E, cara, assim, até traz um pouco para a gente, que eu acho que, enfim, né, a galera que ouve a gente aqui, parte da nossa audiência são líderes, né? São donos de empresa e que, ter a oportunidade de te ouvir, oportunidade de ter acesso, né, a essa mente sua brilhante aí no que tange a tudo que vocês estão construindo. Mas para você, Gustavo, cara, o que é ser um líder? Quais são os principais aspectos da liderança? Em que posição que você que se coloca para poder capitanear uma companhia que vem crescendo, vem se tornando referência, abrindo novas verticais, acompanhando tendências, enfim. Acho que líder tem que ter proximidade dos seus liderados. Acho que eles precisam se sentir cuidados, né, de certa forma. E esse é um elemento até curioso, falando de pandemia, que mudou, né, muito na liderança. Na hotelaria aconteceu muito isso, na aviação aconteceu muito isso. Que você tinha, se todo mundo acabou, principalmente nos setores muito afetados, tendo que reduzir, diminuir seus quadros, né? E a gente sempre teve uma hotelaria, que eu até quase brinco, uma hotelaria de guerrilha, onde todo mundo está com a mão na massa, né? Eu sempre fui uma pessoa mais de back of the house, vamos dizer, nunca fui uma pessoa tanto de front, porque até meu histórico vem de construção, de operação, e tem as nossas pessoas que são mais de front. Mas quando você vai para os grandes hotéis, você, historicamente sempre teve um nível muito grande, diretoria, diretor-geral, diretor disso, gerente disso, e lá embaixo tem quem carrega a bandeja, né? E quando chegou na pandemia, houve essa questão, tem que enxugar, tem que diminuir, quem que saiu? Saíram justamente esse monte de nível intermediário de gestão de direção, que tem sua relevância, mas foi aí justamente os principais impactos em relação a isso. Claro que ficou um decisor, uma pessoa que normalmente era o mais operacional, e ficou quem carrega a bandeja, né? Quem carrega a bandeja, alguém tinha que carregar a bandeja. Então existiu esse achatamento de uma estrutura hierárquica que historicamente acho que tinha nas empresas. E acho que essa é uma tendência, até falando com meus amigos de aviação, foi um aspecto que mudou também. Houve um achatamento e claro que as pessoas que eram mais cruciais dessa permanência eram as pessoas que eram mais operacionais e tinham um pouco desse contexto, né? Mas voltando a falar de liderança, eu acho que tem que ter esse aspecto cuidado, acho que você tem que inspirar, então claro que você tem que ter uma história de vida, acho que é muito difícil um líder que seja bom de conversa, chegar num ponto de liderança e se sustentar sem ter conteúdo. Eu acho que você olhando para trás a sua história, o que você capacitou, suas experiências de vida, as dores que você passou, etc., é isso que te tornam, te fortalecem e te levam a essa posição de liderança. Até uma das aulas é interessante de liderança, e eu uso isso no programa de liderança que a gente tem, de desenvolvimento de talentos dentro da empresa, e onde uma delas eu dou uma aula sobre liderança, uma palestra de liderança para esse grupo que está sendo desenvolvido. E uma coisa que eu falo que é interessante é falar, o que te trouxe até aqui? Para você estar nessa sala, para você estar sendo desenvolvido, para você estar assumindo uma posição de liderança, quais são os seus valores? E muitas vezes as pessoas não têm isso com clareza. Quais foram as atitudes que você tem que te trouxeram até aqui, né? Então é muito importante entender um pouco dessa lógica, e a gente vê que muitas dessas atitudes são atitudes de dia a dia, e eu falo que é muito um erro a pessoa que sempre esteve ali na operação, não, agora eu sou líder, eu não faço mais check-in, eu não... E aí é quando a pessoa começa a errar, né? Porque mesmo você sendo líder, o exemplo de eventualmente ter que estar presente em momentos e estar ali com a equipe, no momento que a coisa apertou e tem que correr, você vai lá e faz. E a gente no Emiliano tem muito dessa cultura de todo mundo participar muito da operação e ter poucos níveis, poucos níveis, né? Tem os níveis gerenciais, etc., mas todo mundo é muito operacional, né? Então todo mundo está na frente com o cliente, todo mundo está vivenciando isso, né? E eu acho que também, e claro que eu hoje dividido entre os dois negócios, as duas empresas, eu acho que a vivência operacional, ou essa proximidade, claro, no nível de CEO, de você estar ouvindo o que está acontecendo de fato, o que você está vivenciando. E eu tenho muito hábito de ir conversar com as pessoas nos seus departamentos, ao invés de, vem aqui falar na minha sala. Porque quando você vai, você cruza com outras pessoas, você vê contextos, você vê a cara das pessoas. E liderança está muito vinculado a isso, a entender o contexto, entender as pessoas que elas estão vivenciando e aprender e saber que são momentos diferentes, né? Até eu lembro um contexto, até uma história que me veio à cabeça, não sei se é tão exatamente de líder, mas foi eu começando a minha vida. Manda bala. Estava ajudando... Comecei antes de trabalhar com meu pai, meu irmão tinha uma empresa também que fazia
obra, reforma, e eu fiquei um tempo acompanhando uma obra de estagiário, e eu saí da faculdade ali no Mackenzie, era próximo ali da onde estava, e era um fim de tarde, meio fim do dia, e eu cheguei e estava todo mundo sentado meio assim no canto, todo mundo assim com uma cara meio cansada, tudo meio sujo, e eu cheguei, puta, falei, que zona é essa? Pô, você deu uma bronca, arruma ali, todo mundo levantou, puta, e todo mundo assim olhando para mim com uma raiva, eu falei, putz, grila, né? E eu lá, pô, vamos deixar isso aqui em ordem e tal, e daí acabou, né? E tinha um engenheiro lá, olhou e tal. Daí depois, quando acabou, ele veio falar comigo. Deixa eu falar uma coisa: o pessoal passou a manhã inteira concretando essa laje, subindo concreto, tá todo mundo acabado. E aquele contexto, pô, tava certo mandar arrumar tudo, mas se você olha o lado da pessoa, você não pode também ser radical. Eu falei, putz, depois veio aquele quase um remorso, putz, né? O pessoal fez, cheguei bravo lá. E mas você aprende, fala, putz, você tem que entender o contexto que está inserido ali. E claro, tem momentos, talvez tenha de fato ser mais duro, e tem momentos que você tem que saber entender o contexto, né? Eu acho que no passado, até na hotelaria, no passado, o melhor gerente geral era uma pessoa que tinha vivência, porque o cliente era o mesmo, o funcionário era o mesmo, o que levava esse cliente para esse hotel era a mesma coisa. Então, pô, o cara que tinha maior experiência, o cara mais velho, foi a pessoa que já vivenciou todas as possibilidades, né? E hoje eu entendo que o melhor gerente geral é o cara que sabe entender os contextos e sabe se adaptar. Porque essas novas gerações, cada um, o que motiva é uma coisa, o que levou cada um a trabalhar nesse hotel é uma coisa, cada dia dessa pessoa é diferente, o cliente, cada cliente que vai para aquele hotel é por um propósito e a todo momento também estão mudando. Então a melhor pessoa é a pessoa que sabe entender o que motiva, o que agrada esse cliente, que é diferente do que agrada o outro, e o que motiva um colaborador que é diferente do outro, né? Então as pessoas que sabem ter esse tato de entender o contexto, acho que são as melhores. E acho que é um pouco dessa evolução dos comportamentos das gerações do mundo. São um pouco essas minhas colocações. Boa. E, cara, hoje o grupo como um todo, né? E aí que eu tô falando tanto do Verso quanto os hotéis Emiliano, vocês estão com quantos funcionários? Putz, a gente voltou para o contexto hoje de Emiliano 430, que era mais ou menos o que a gente tinha no passado, 420, 420. E o Verso ainda a gente está crescendo, a gente vai começar a mobilizar a equipe da primeira operação, que são muito mais enxutas. A gente está falando hoje em umas 6, 7 pessoas internas nossas, claro que trabalhando com algumas empresas terceirizadas, tecnologia, onde tem bastante gente envolvida, mas um contexto de curto prazo, a gente está falando em 7, existe um pouco dessa operação que ainda é compartilhada, então a estrutura financeira do Verso ainda está usando a estrutura do Emiliano, mas então existe um cost share entre alguns pontos, mas em pouco tempo isso vai ter uma estrutura própria. A gente fala hoje, de curto prazo, umas 7, 8 pessoas internas, e essa primeira operação a gente está falando em 38 pessoas. Né? Boa, boa. Cara, quando a gente olha uma operação, né, agora falando um grupo como um todo, com esse volume considerável de funcionários, a gente passa por uma etapa que eu acho que é um gargalo de muitos líderes, né? Aqui, não só donos de empresa, mas lideranças como um todo, que é formar líderes, né? Você conseguir delegar ali alguma estrutura e confiar que aquilo vai de fato ser entregue na qualidade que precisa ser entregue, né? Você capitaneando, né, a estrutura como um todo, quais são os critérios, cara, que você utiliza para poder, de fato, delegar uma operação, para poder, de fato, delegar uma fatia do bolo, né, uma fatia da operação para alguma pessoa, seja um gerente, um diretor? Como que funciona esse racional seu de selecionar, né, e quais são ali os triggers que você identifica em cada um dos seus líderes para falar assim, putz, cara, essa pessoa está pronta para se tornar uma líder e, assim, de fato, eu tirar isso do meu radar e fazer com que ela toque essa parte? Acho que o primeiro ponto, acho que a gente trabalha muito forte na cultura, né? E acho que o primeiro aspecto, e claro que acho que o processo de seleção a gente procura entender isso, é quanto essa pessoa tem esse alinhamento com os valores e quanto essa pessoa, quais são os valores dessa pessoa, que acho que são muito importantes, e também quanto ele fazer essa imersão da cultura de forma adequada, né? Claro, você pega um gerente, um cargo mais alto, essa pessoa teve vivências em outros setores, em outros mercados, e por mais que ele tenha também atributos que vão te agregar, ou coisas que você quer complementares a você vir, eu acho que existe um tempo de fato emergir essa cultura, que claro que você faz todo um treinamento, capacitação de curto prazo, o que acaba acontecendo nas primeiras semanas, no primeiro período,
Mas no momento de crise, assim, o que eu entendo assim, que na verdade você faz essa imersão nessa cultura, que a pessoa fala, ele entendeu a cultura, mas como ela vai respirar isso de verdade leva um tempo. Né? Então você fala, poxa, o cara entendi como é que é o Emiliano, o cara veio de um outro setor. No momento de uma decisão mais difícil, é muito mais provável ele tomar a decisão com a cabeça dele, com a experiência de vida, do que com a experiência da forma que a gente decide. Então, eu acho que existe um período de paralelismo, de acompanhamento, eu acho que esse é um aspecto importante, principalmente vinculado a pessoas, que tem muita coisa subjetiva, né? Não é só processo. Você fala, pô, no hotel de luxo, qual é o melhor check-in? O cara que é mais rápido? O cara que não erra? O cara que interage com o cliente? E até isso impacta. A gente tem um turno da manhã, que são turnos mais operacionais, check-in, check-out, pessoas mais técnicas, o turno da tarde, pessoas mais experimentais, que são as pessoas que vão conversar, que vão encantar, que vão entender se aquele cliente está meio resfriado, que vai mandar um chá para o quarto dele mais tarde, sem o cliente ter pedido. Então existe um lado muito subjetivo. E as decisões também, quando você lida com pessoas de perfil muito alto, não dá para você ter uma decisão quem pode isso, quem não pode aquilo. A gente fala que a gente é um hotel de 1000 regras, de 100 regras e 2000 exceções, né? Porque é muito isso. Pô, nesse contexto pode, nesse contexto não pode. Então tudo isso é muito subjetivo e as pessoas tendem num primeiro momento a falar, pô, já entendi, mas só que é difícil isso acontecer. Então acho que existe um momento de convivência. A gente tem e trabalha, acho que com bastante autonomia no que fazer, mas principalmente num primeiro momento, acho que as decisões, eu também trabalho de uma forma muito com decisões compartilhadas, e eu entendo que as decisões, principalmente no primeiro momento de imersão, elas são mais centralizadas, e eu acho que o momento, e é muito porque tem que entender para o incorporador, ou para o empreendedor, ou para um dono de empresa, o custo do deu errado é muito caro, né? E você fala, pô, pegou um executivo, vou fazer tudo isso, olha que legal. Putz, você deixa lá, se o cara deu errado, ele pega o currículo dele, vai embora e abuxa o passivo, os erros, né? O prejuízo de longo prazo é do dono da empresa. Eu acho que é muito arriscado esse preço, por isso que existe um ponto de um acompanhamento. E até minha vida com meu pai, na relação, eu desenvolvendo como executivo, meu pai não era uma pessoa muito protocolar, não era uma pessoa fácil, era uma pessoa muito que te levava no limite de pressão muitas vezes, né? E sempre aquela coisa, ele ia viajar, falou, putz, olha como vou fazer tudo bonito. E eu entendia muito que muitas vezes a falta de informação para quem está acima, muitas vezes gera insegurança, né? Então, a gente tem uma cultura muito de reporte, então muito reporte do que está acontecendo, inclusive do que está sendo decidido, o que está acontecendo, decisões menores, as decisões mais críticas, isso é discutido de uma forma compartilhada, e é natural que num momento de segurança e de reconhecimento, que o próprio líder, ele que sai. Eu acho muito difícil falar, putz, eu vou te mostrar que está bem feito lá na frente. Eu acho que esse gap entre o de hoje até ficar bem feito, gera muita insegurança. Então, eu acho assim, precisa ter checkpoints de informação. A pessoa, estou fazendo isso, e existe uma oportunidade da pessoa, mais do que querer mostrar lá na frente como vai ficar bonito, dela ir alinhando e construir isso com a experiência da pessoa, né? Então, claro que uma pessoa que chega numa posição como eu sou hoje, você já acertou, já errou, existe uma curva de aprendizado. Eu falo muito que na hotelaria, tudo tem um porquê. Por que que não pode fazer isso? Ou por que que deve fazer isso? Porque um dia você tentou diferente, deu errado, você aprendeu, e de repente eu vejo pessoas jovens dispostas a tentar de novo uma coisa que já vivenciou. Então, claro que a gente é aberto a ouvir, a gente é aberto por insights, etc. Mas eu acho importante ter essas trocas para compartilhar. Isso não funciona por causa disso, isso funciona por causa daquilo. E construir isso de uma forma nova, né? Mas eu vejo muito que o líder, essa construção, né? Estou falando muito do nosso setor, né? Eu acho que é muito mais o líder que sai, né? É o líder que, poxa, o cara tem um alinhamento. E eu tenho vários exemplos. A minha diretora de operações do Emiliano, que é sócia hoje da operação, ela trabalha com a gente há 18 anos, né? 18, 19 anos, e é uma pessoa que, poxa, que a gente teve muito, muito tempo trabalhando junto, uma pessoa, e mesmo que hoje ela tenha autonomia de 100% operacional, existe muita troca em muitos momentos, muito a critério de informação, a critério que isso é importante saber, isso é importante, ou houve opinião, e acho um pouco essa lógica que a gente trabalha aqui. Boa, incrível, cara. E já caminhando para o final aqui, Gustavo, a pergunta de $1 milhão aqui, né? Basicamente, cara, como que você vê o futuro da hotelaria de luxo
tanto no Brasil quanto no mundo? Então, o luxo no mundo, eu acho que isso e abrange muito para uma lógica de lazer, principalmente. Eu acho que o futuro está vinculado a ultra experiências, como eu falei, a exclusividade, produtos impressionantes, quartos maiores. Eu acho que o luxo ele foi explorado num extremo, né? E tudo virou luxo, tudo, e acho que houve um excesso em relação a essas coisas. Então, acho que tem dois mundos. Acho que o lazer vai continuar sendo uma hotelaria intensa, falando de alto luxo, né? Intensa em pessoas, intensa em experiências que ninguém vivenciou. Eu acho que isso cada vez tem mais valor, lugares onde só pode ir quem está naquele hotel. Então, são aspectos que essa questão do único cada vez vai ter mais força. Os quartos estão aumentando, a qualidade dos produtos, ou seja, não podem ser mais ou menos, tem que ser todos maravilhosos. E essa é uma frente. E por outro lado, eu acho que também tem essa questão no turismo de negócios, onde nessa nova geração existe essa questão, você falou, putz, eu estou indo só ficar uma noite, vou ter uma reunião, pô, eu não preciso de ter um mordomo, um monte de gente fazendo coisa para mim. Mas só que você não quer abrir mão de qualidade. Então existe, a gente até faz parte do nosso conceito, de todos os estudos que a gente fez do Verso, um tagline nosso que a gente fala que é um lifestyle updated, porque é justamente o que quer dizer esse novo luxo. Eu acho que existe, para esse contexto, uma simplificação do luxo. E o que é isso? Poxa, tudo foi usado ao extremo. Não quer dizer que seu quarto simples vai ser legal, não. Teu quarto vai ter que ser bacana, mas não é isso mais que impressiona o milionário, uma pessoa muito rica. Porque a casa dele é assim, a casa deles, hoje, das casas dos nossos clientes são melhores do que os quartos do hotel, né? Então a televisão dele provavelmente é maior, o som dele provavelmente é melhor. Mas só que o que impressiona eles é justamente o simples bem feito. Qual a sua experiência de dormir? Qual a sua experiência do seu banho? Quando você interagir com alguém, quanto isso vai ser uma relação genuína, o quanto essa pessoa vai te antecipar e facilitar ou vai resolver os seus problemas. E aí volta essa questão do contexto de negócios, né? Então, a hotelaria vem encarecendo e pós-pandemia, os valores de hotelaria de hotel no mundo dispararam. O Brasil ainda, por uma questão de contexto econômico, nem captou tanto esse valor. Claro que a gente fala, pô, hotelaria de luxo é cara, mas se você olhar hoje, as principais capitais mundiais descolaram de um preço de Brasil. Né? Então, essa é uma lógica. E essa é uma tendência, principalmente no turismo de lazer. Mas o turismo de negócio sempre vai ter um teto, que, poxa, você não vai pagar para um executivo ir lá e ficar tendo a vida de rei e falar, poxa, você pode pagar menos por isso. E eu acho que esse é um aspecto que a gente capta, né? Falando um pouco de Brasil, né? O Brasil, acho que o turismo de luxo também, o viajante de luxo que vem de fora, existe preocupação de segurança, existe questões de infraestrutura, então ele sempre é penalizado um pouco por esse aspecto, pela questão do acesso, como chegar, como ir, e essas são lógicas importantes na hotelaria, mas eu acho que pontualmente a gente vai ter vários produtos ou pérolas que podem surgir ao longo do Brasil, mas eu acho que sempre vão ser produtos muito pontuais. Eu não vejo hotelaria de luxo no Brasil crescendo de uma forma escalável. Eu acho que para a hotelaria de luxo urbana, o contexto da cidade de São Paulo e Rio são as cidades que têm demanda, justamente clientes que vêm a trabalho, que vêm a lazer e com tickets muito altos, e pontualmente desses lados de experiências e ultra personalizações. E o Verso vem com esse aspecto de ser um produto de luxo, ser um produto extremamente customizável, por meio de tecnologia, de uma forma mais autônoma, mas com um quarto de uma qualidade incomparável com hotéis que ele, num parque de preço que ele tem. Ele tem um delta ali de uma equação de custo-qualidade que está muito distante desse mercado, e a gente vê o produto, e acho que uma das principais lógicas do Verso é poder ser um produto expansível, que vai ser o melhor hotel das principais cidades economicamente ativas do Brasil. Em algumas cidades, como São Paulo, a gente fala tem 8, 10 operações. Ele é um produto que tem esse misto no residencial com serviço, com um hotel de luxo, com essa experiência autônoma, extremamente eficiente, mas o preço ele é muito mais baixo que um hotel de luxo tradicional, a sua estrutura também é uma lógica diferente, mas eu acho que ele vai captar esse cliente que, putz, eu quero chegar, quero trabalhar, quero dormir bem, quero ter uma experiência maravilhosa, quero que alguém cuide de mim, né? Eu acho que a hotelaria tem isso de cuidar, a hotelaria de luxo, e me surpreenda, mas, putz, ele não vai ter uma série de requisitos, ou seja, algumas lógicas vão ser mais autônomas, mas claro que isso reflete custar 3, 4 vezes menos do que custaria um hotel tradicional como o Imobiliário. Então esse é um pouco
como eu vejo um pouco desse futuro, né? Boa, tá gravado, hein? Lá na frente a gente vai usar isso aqui para ver se realmente virou tendência aí. Legal. Boa. Gustavo, cara, e agora eu queria pedir para você poder compartilhar com a gente, né, assim, algum material, um podcast, uma aula que você fez, algum insight que te gerou para a galera poder continuar, né, consumindo um pouco mais sobre beber dessas mesmas fontes que você bebe. Então, pô, indica para a gente algum material aí legal que você consumiu nos últimos tempos. Putz, eu sempre fiz muita coisa vinculada a pessoas, né? E um livro que eu li lá atrás, foi super recomendado, foi super interessante, que é Grandes Decisões sobre Pessoas, do Cláudio Fernandes Aros, que ele foi um dos fundadores da Egon Zehnder. E ele fala muitos aspectos em relação à contratação, em relação a valores, a como identificar. Eu acho que é bastante interessante esse livro em relação a como lidar com pessoas, e acho que esse é um aspecto que eu gosto bastante. E um outro livro também que eu não terminei de ler ainda na Agenda Loucura, mas estou lendo, que é bem interessante, que chama Hospitalidade Racional, que é do Will Gandara, que é o pessoal lá do Eleven Madison Park, que é aquele restaurante, é um restaurante de Nova York, né? Que ele era um restaurante mediano, bom, mas nunca despontava. E ele fez uma revolução cultural em como lidar com a equipe, como lidar com os valores, e elevou esse restaurante a ser o número 1 do mundo, né? Então, ele fala muito desse aspecto do servir, e até tem muitos paralelos, né, que acho que a gente acredita em valores similares em relação a estar presente, a operação. Então, é um livro também bastante interessante, né? Boa, boa. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, Gustavo, pô, o Rocket Lab, ele nasce para ser ali uma rede, né, onde a gente quer alcançar outras mentes brilhantes para poder trazer aqui para a gente poder entrevistar, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. E, pô, queria estender o convite para você convidar alguém para vir aqui para o podcast, para vir aqui para o episódio. Vai ser o maior prazer a gente poder convidar. Pô, eu sou um YPOer, né? Sou Young Press Organization, né? Um dos membros, né? Já faz 13 anos. E tive a oportunidade de ser mentor dele num programa de mentoria aqui do YPO. E é o Fernando Ribeiro, da Linha Saúde. Eu acabei nem falando com ele, que eu ia indicar ele. É isso, o compromisso aqui é assim mesmo. A gente vai usar esse episódio e vai falar assim, cara, não tem como você falar não. Ele lá. Mas ele criou um produto super interessante em como gerir e organizar os fluxos em relação ao plano de saúde, ou gestão de plano de saúde de empresa, né? Que às vezes tem muitas ineficiências, e ele com base em dados, então é uma startup, e tem várias empresas internacionais grandes que investiram no produto dele. Então é um cara que está construindo uma história super bonita aí no meio, as pessoas do meio de tecnologia falando muito bem dele, e eles diminuem, assim, de uma forma muito significativa os custos de plano de saúde, justamente pelo fato deles fazerem uma análise, analisarem dados das bases, entenderem as necessidades, fazerem uma primeira triagem e recomendar o médico certo. Né, que hoje no plano de saúde, como o cara vai no médico por conta própria, vai no médico, perde data, e lá o fato de eles entenderem as estatísticas dos problemas e terem uma prévia consulta, uma conversa com a pessoa e direcionar ele para a situação certa, gera uma redução violenta do uso. E ele está no meio dessa história aí, construindo. É muito legal a história dele, é um cara novo, e ele está construindo uma história muito legal aí nesse contexto. Boa. Cara, com certeza a gente vai estender o convite para ele, vai ser um prazer ter ele aqui, cara. A gente gosta também de ter startups aqui, porque, enfim, traz um pensamento também bastante interessante, disruptivo, sobre um modelo de negócios mais tradicionais. Mas, Gustavão, cara, pô, queria te agradecer mais uma vez. Cara, foi incrível essa última uma hora que a gente passou aqui. Pô, acho que a gente conseguiu tirar vários insights aqui, e aí eu falo para tanto pequeno, médio, quanto grande empresário. Acho que, enfim, né, muitos dos assuntos que a gente tocou aqui, eles não se aplicam única e exclusivamente a grandes companhias, mas e também nem uma área específica dentro da empresa, né? Eu acho que quando a gente fala principalmente de pessoas e lideranças, a gente tá englobando todo mundo. Então, Gustavão, cara, queria te agradecer e, pô, pedir para você deixar uma mensagem final aí para a galera. Pô, essa eu não esperava. Uma mensagem final, poxa. Não, primeiro um fechamento, vai. Nada muito bem elaborado.
Primeiro é um prazer, poxa, estar aqui, dividir, acho que só quando a gente para, às vezes até para ser entrevistado, às vezes você para, às vezes para refletir coisas que você faz no dia a dia, e sempre é legal você ressaltar esses elementos que são. Eu acho que tem muita gente, eu acho, com muita vontade de fazer coisas, essa nova geração cheia de energia, e eu acho que do lado de pessoas, talvez falando assim, eu acho que é importante, eu acho que também olhar muito, e nosso setor de luxo, acho que é um momento que é muito fácil as pessoas se perderem, muitas vezes, com o ego, né? Então, acho que as pessoas, quando vão crescendo, eu acho que tem que sempre lembrar o essencial, como eu falei, os valores que te levaram até lá, as coisas, tomar cuidado com isso e ter uma certa humildade e estar sempre querendo aprender, né? E ter do seu lado as pessoas boas, né? Acho que gente boa é o principal. Acho que, eu falo muito na hotelaria, ninguém faz nada sozinho, não adianta um ser o melhor recepcionista, o outro ser o melhor garçom, o outro ser o melhor cozinheiro, se o cliente tiver uma experiência ruim, foi ruim, o hotel foi ruim, todo mundo. Então você não adianta pensar um pouco desse individualismo, eu vou fazer melhor que o outro. A gente tem esse contexto de trabalhar junto, de ter humildade, e ter gente boa do seu lado, né? Acho que gente boa que faz as coisas acontecer. E acho que são esses, talvez, essa última mensagem aí. Boa, ó, fechou com chave de ouro. Gustavo, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Pedro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.